Olá, minhas cabritas, Cirada. Beijos, desamo. Estou respondendo o comentário. E hoje o comentário é de Evilácia Souza. Ela pergunta: Giza, beijo, Evilácia. Beijo para todos, like para nós. Giza, você já frequentou alguma igreja e teve alguma decepção? Então, Evilácia, já frequentei várias igrejas evangélicas, sim. A minha avó, minha mãe, elas são evangélicas. Então, quando a pessoa é criança, vou começar lá do início para que vocês venham entender. Quando a pessoa é criança, os pais eles acham que se não seguirem uma certa regra ali, o Alcorão, sei lá, a Bíblia, eles vão arder no inferno. Então, eles têm aquilo na mente dele. É o que eles acreditam. Jesus, você está debochando de maneira alguma. Super respeito, não tenho religião alguma, mas super respeito quem tem religião, quem não tem religião, quem é macumbeiro, um bandista, sei lá, católico, mormons, sei lá, os muçulmanos. Cara, eu respeito todo tipo de religião. Não é porque uma coisa não se adapta a mim, que eu não vou aderir àquela coisa, que aquilo, para mim, não é interessante, que eu tenho que sujeitar meu irmão a isso. Não, de maneira alguma. Se o meu próximo está bem, ele está feliz com aquela religião dele, se joga. O importante, cara, é tu ser feliz com ou sem religião. Se a tua religião te faz bem, se a tua religião te ajuda a prosseguir, te faz uma pessoa feliz melhor que o anterior que você era, luxo, 10 para você. Eu tô contigo e não abro. Voltando, cara. Então, momento de descarrego só para esclarecer. Então, eu tô falando aqui da minha mãe e da minha avó, né? Então, primeiro foi minha avó e, consequente a isso, a minha mãe foi também, né? Depois que ela saiu do circo. Que para quem não sabe, nasci no circo. Meu pai era dono de circo. Eu disse era palhaço? Cara, se me chamasse para fazer palhaçada, eu ia. Mas eu era contorcionista. Fazia contorção, dobrava as pernas, botava a cabeça nas pernas, que tipo de coisa. E fazia corda indiana, fazia rumba, era bailarina, fazia um bocado de coisa, cara. Fazia tanta coisa, tu é doido. Então, voltando. E a minha mãe também, ela fazia vários números, ela dançava com a cobra. Cara, ela imitava a Gretchen. Ela. Tu é doido, mas tem um vídeo aí que eu mostro algumas fotos, voltando. Então, sei lá. E quando a minha mãe saiu do circo, a Isa, ela foi também, né, para a religião evangélica. Ela aceitou Jesus, é assim que a pessoa entra na religião, aceita Jesus, confessa perante os homens que ele é o único verdadeiro Salvador, Redentor da sua alma, e assim a pessoa é redimida dos seus pecados. A Bíblia diz que teu pecado pode ser vermelho como o carmesim, mas ele os transforma alvo como a neve. É assim que a Bíblia fala. Voltando, cara, só para esclarecer, então ela passou também a ser evangélica. E a minha avó, quando eu era criança, a minha avó me ensinou isso, que se tu não segue as escrituras, se você não segue a Bíblia como, digamos, sei lá, os 10 mandamentos, segue as escrituras e tudo bonitinho, consequentemente você vai arder no inferno. Foi isso que eu aprendi quando eu era criancinha. Então, qual é a criança que quer arder no inferno? Nem os adultos querem, cara. Quem dirá as crianças arder no inferno? Então, eu comecei a seguir o que a minha avó seguia. Chegou um momento que eu mesmo criança, eu não sabia ler ainda, porque no circo foi muito difícil a minha vida no circo. Não foi fácil, foi muito difícil em todos os aspectos, não desejo para nenhuma criança. Eu gostava muito de conhecer os lugares, a criança é curiosa, claro. But eu não gostava daquela vida, fora isso, em aspecto algum, fora conhecer, eu não gostava, certo? Fui uma criança muito triste, deprimida e oprimida, o que é pior. Mas, voltando pro assunto, cara, é porque como é coisa, águas passadas, o povo diz que águas passadas não move moinho, cara, move sim, viu? Olha aqui, eu moendo as coisas. A pessoa nunca esquece o que vive, cara. Você apaga quando não há necessidade, mas quando há uma necessidade você lembra. Você não é demente, a não ser que a pessoa seja demente. Voltando, momento de descarrego. Então ela me ensinou isso e eu não queria arder no inferno. Então eu comecei a praticar aquilo que ela praticava, porque influência dela, uma criança
é fácil de se influenciar quando ela não tem conhecimento, no meu caso. Então, quando eu ia para a igreja, eu ficava observando. A minha avó dizia assim, que quando eu chegava na igreja, ela dizia que com 3 anos, quando eu tinha 3 aninhos, porque foi minha avó que me criou, né? Quando tínhamos 3 aninhos, quando eu tinha 3 anos, ela disse que todo mundo orando lá no círculo de oração, porque mesmo estando no circo, ela procurava as igrejas, quando chegava no bairro, ia e me levava. Quando ela estava orando, o povo estava orando, ela disse que quando eu ouvia alguém parar de orar, ela triscava assim em mim, que era para eu começar a oração. Ela disse que eu começava a orar e que a igreja se alegrava. Cara, eu não vou rir porque eu quero gravar muitos vídeos. Um caso de polícia. Ela disse que eu levantava a voz mesmo em oração, de joelho, com o rosto no pó, e orava. Eu confesso que eu não me sentia mal praticando essas coisas a qual a minha avó me influenciava. Se eu disser que me sentia mal, eu estaria mentindo. No entanto, com o passar do tempo, certamente eu fui crescendo e observando aquilo que era dito na igreja pelo pastor, sei lá, por várias pessoas. E eu via que ele lia a mensagem, eu não sabia ler, mas eu via que ele lia a mensagem, tudo e tal. E, mediante aquilo que ele lia, eu via que tinha um conflito de prioridade. Eu não diria que isso era em todas as igrejas. Eu vi isso em algumas igrejas, exceções, em algumas pessoas falando. E eu via que aquilo que ele lia não condizia com aquilo que ele ministrava. E eu ficava com aquilo, né? Aí eu fazia perguntas para ela. Na maioria das vezes ela não sabia explicar e às vezes ela explicava algo que realmente não condizia com... Não era a resposta que eu queria e que eu precisava. Não era nem que eu queria, que eu precisava. Entende? Não era contundente. Deixava a desejar. Quando eu comecei a ler, porque foi tarde que eu comecei a ler, quem me ensinou a ler assim mesmo foi minha mãe, que ela começou a me ensinar a ler e tudo e tal. Depois eu comecei a ler um pouquinho melhor. Agora eu também ainda não sei, ainda sou analfabeta. Na escola, fiz até a terceira e não passei. Voltando. Então quando eu aprendi a ler, eu comecei a ler a Bíblia porque eu tinha muitas dúvidas e queria me ver livre. Eu não suporto dúvida na minha vida, nenhum tipo de dúvida. Eu sempre quero saber da verdade, não interessa que ela seja cabeluda, triste, obscura, horrorosa, desprezível e ultrajante. Para mim, a verdade sempre é melhor, libertadora, por mais que ela venha a doer. Mas eu sempre prefiro a verdade. Então, eu comecei a ler e eu não gostava também da opressão. É muita opressão. É muita opressão. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E eu já fui uma criança que vivi muito na regra. Muitas regras para ser cumpridas. E não é uma regrinha aqui, olha, você não pode dar um peido na esquina. Não, não é isso. Eram umas regras perturbadoras, excessivas. Ou seja, cara, hoje tem a internet, é um luxo. Mas onde é que uma criança não pode assistir um desenho? Porque cada religião... Cada igreja tem a sua religião e tem o seu RI, as suas normas, né? Que religião nada mais é do que regras, né? Tem, entre outras coisas, regras. Regras. Se você foge à regra, você é o que eu sou, a exceção. Então, eu não gostava daquelas regras. Era perturbador, já tinha vivido em muitas regras, mesmo que não tivesse, não gostaria daquelas regras. Então, eu achava muita regra não, se você assistir televisão, você vai arder no inferno. Perturbador, cara, já pra uma mãe dizer isso pra uma criança. Então eu não gostava daquilo ali, mas tinha medo de arder no inferno, eu não queria arder no inferno. Aí eu comecei a ler. Eu comecei a ler e ver que a sua pergunta foi, Jesus, você já se decepcionou com a igreja? Eu diria que, para responder a sua pergunta, sim, eu me decepcionei com o conteúdo que é ministrado mediante o que tem escrito. Entende? O que tem escrito é uma coisa? O que tem escrito é uma coisa. No entanto, olha, eu não... É porque esse é um assunto muito delicado. Então, o que eu estou dizendo é assim, sim, respondendo a sua pergunta, sim, decepcionei-me com a maneira que é ministrada, a maneira que... Isso aconteceu comigo, é a minha experiência. Não estou dizendo que em todos os lugares isso prevalece, não. Eu estou dizendo que onde eu estava, não a verdade a qual... Porque a Bíblia
Como eu já li a Bíblia várias vezes, né, negrada? Eu li a Bíblia 4 vezes já, então eu sei do que eu estou falando. Todinha, de Gênesis e Apocalipse, tá? Mas não me perguntem referência que eu não sei de nada. Eu li, por que você leu várias vezes? Para ver se entrava as referências, as cores na minha cabeça. Mas eu lembro de coisinhas vagas, passagens. Tem dia que a minha mente tá um luxo, mas tem dia que é um lixo. Voltando. Então, não foi ministrada a verdade, como, digamos, a Bíblia. Em várias passagens ela fala sobre a verdade, sei lá. O próprio Jesus falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque a verdade te liberta, a verdade é o caminho para a salvação. Cara, você não passa mais de 2 páginas da Bíblia que ela não esteja falando sobre, dando ênfase à verdade. Sempre a verdade está ali. E onde eu estava, a verdade não era ministrada. A verdade sempre era voltada mais para o dízimo, o que fazer com o dízimo, coisa que muita gente não faz, tá? Muita gente não faz com dízimo que ele deve ser feito, o que a tua própria Bíblia manda. O que a Bíblia manda fazer com dízimo? Cara, a Bíblia manda tu fazer com dízimo muita coisa. Inclusive você pegar, trazer sei lá, todas as ofertas e dízimo à casa do tesouro, porque eu vos abrirei as portas do céu, etc e tal. Mas ninguém fala o que é sempre na igreja ele diz isso. Trazei, cara, trazei, mas ninguém diz o que é para ser feito. Não é para suprir, para que seja abastecido, para que na casa do meu pai tenha mantimento e tudo e tal. Mas não fala só isso, ele vai só até aí, né? Quem está ministrando a palavra. Mas não diz o que a própria Bíblia manda fazer com o dízimo. O que a Bíblia manda fazer com o dízimo? É só para que vocês tenham uma ideia do conflito de prioridades a qual eu passava. Então eu não queria isso para minha vida, entende? Para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando. Não estou acusando e nem dizendo que é certo ou errado. Se para ti é certo, luxo, fico muito feliz por você. Eu estou contando minha experiência. Então, não é feito com os dízimos o que a Bíblia manda, onde eu estava. O que a Bíblia manda fazer com dízimo? Os dízimos são para as viúvas e os desamparados. É isso que a Bíblia fala. Que o dízimo é para as viúvas e os desamparados, cara. Eu nunca vi, não diria nunca, mas olha, a Igreja Universal, eu já vi várias reportagens, sim, conheço várias instituições que são ajudadas, sim, pela Igreja Universal. Então, ela faz, não toda, mas parte, sim, do que a Bíblia manda fazer com o dízimo. Não toda, mas parte, né? Mas a Bíblia diz que realmente o destino de sair não é para ficar nada na igreja, não, cara. É para as viúvas desamparadas. Então, voltando, momento de descarrego. Então, mediante a isso, entre outras coisas, Vilas, que eu não quero me aprofundar nesse assunto, foi pelo qual eu saí. A Bíblia também fala assim, sobre a verdade, né? Eu conhecerei a verdade, ela vos libertará. Então, eu realmente conheci a verdade. Hoje, eu não tenho a visão que eu tinha até alguns meses atrás da Bíblia, porque eu continuei lendo. Cara, enquanto eu não encontro aquilo que eu quero, eu continuo pesquisando. Então, Gissa está dizendo que a Bíblia é mentirosa de maneira alguma. A Bíblia, ela é 100% autêntica e verdadeira, do jeito que, sei lá, que o vídeo do Lobo Mau e a Chapeuzinho Vermelho cara. Ela é um livro autêntico. Por quê? Porque ela foi escrita, ela tem a história dela, ela tem o conteúdo dela. Então, ela é um livro, sim, autêntico. 100% autêntico. Do jeito que outros livros também são autênticos. Esse aqui, sei lá, esse aqui é o quê? Isso aqui é um super, não sei o que, projeto jovem. É um livro autêntico, tá? Então, todo livro que é autêntico, quando ele tem a sua história, ele está contando uma historiazinha autêntica que alguém escreveu, alguém criou e tudo e tal. Mas dizer que eu tenho a mesma perspectiva que eu tinha sobre a Bíblia há alguns meses atrás, não, isso não acontece. É tanto que o canal Acura, ele parou. Quem tiver curiosidade, deixa aí as perguntas abaixo que eu venho falando mais sobre esse assunto. Então, eu vi lá, se beijo. Eu espero ter respondido a sua pergunta, meu bem. Muito obrigada pelo carinho e atenção. Eu sei que vai ficar uma pergunta aí, Giza. Então, você não tem religião? Não tenho. Você não acredita em Deus, Giza? Para outro vídeo, ó. Beijo, Giza Ama. Like pra nós.